E estamos de volta com o Gente de Expressão. Obrigado pela sua audiência. Você também pode ser o nosso convidado e entrevistado aqui nos nossos estúdios. Hoje, especialmente, vamos falar com a Fernanda Bruni, ela que é uma jornalista e vai trazer informações a respeito da pessoa deficiente. Tudo bem, Miura? Tudo bem, Maurício. Maurício, e além das informações que a Fernanda vai trazer, eu confesso que eu estou aprendendo muito. Tem muita coisa que eu nunca tinha ouvido falar. Isso faz com que a gente cresça junto com a nossa audiência. E hoje a Fernanda, que está aqui, vai dizer para nós da importância das pessoas deficientes, né, Fernanda? Já te dando boas-vindas ao nosso programa e dizendo que hoje é o Dia Nacional da Educação dos Surdos, muito significativo para todos nós. Olá, esse programa é uma honra estar aqui, é muito bacana ver o nome desse programa, Gente de Expressão. A pessoa com deficiência tem expressão, ela tem a voz pelas mãos, pelo tato ou pela voz mesmo. E hoje é um dia muito significativo, tendo o Dia da Cultura do Surdo, onde a gente aprende que pode se falar de várias formas. Bom, você é professora disso, né? Quando a gente fala então do surdo, e já pegando essa data importante, você vê que no Brasil existiu grandes avanços, as pessoas hoje já estão sendo muito bem cuidadas, já está existindo já uma conscientização da sociedade? Sim, teve uma caminhada e um progresso grande, sim, mas ainda precisa se andar bastante, porque ainda existe o preconceito, que eu acho que sempre vai existir, infelizmente, mas tem um olhar que a mídia está vendo, sabe? Eu tenho uma frase que eu uso muito, até quando? Porque continua tendo muita negligência e muita violência, principalmente por parte das deficiências ocultas. O autismo não tem cara, mas ele tem todo um diagnóstico que ele precisa ser visto como pessoa. E Fernanda, seja bem-vinda. Obrigada. Uma dúvida com relação à deficiência. Na verdade, eu tenho várias, mas eu vou começar com uma pergunta bem básica que eu fiquei sabendo que você prefere ser chamada de deficiente e não portadora de deficiência. Primeira pergunta que eu faço, por que dessa distinção? Eu porto o meu óculos, eu não sou objeto. Se eu sair dessa porta, eu continuo tendo a pessoa com deficiência. Então, é pessoa com deficiência. A minha deficiência não vai deixar de existir se eu sair dessa sala. Eu tenho essa deficiência. A palavra portador é utilizada para objeto. O deficiente físico, ele porta a bengala dele. Por que ele porta a bengala ou a cadeira de roda? Em um dado momento ele pode estar fora dessa cadeira, mas ele continua sendo um deficiente físico. A palavra portador para a Fernanda, eu já parei palestra, ai que vergonha, mas vergonha não, palestra importante do Senado Federal, enfim, em vários lugares, quando eu vi autoridades que não são da área ou querem ser da área, falando lindamente e com uma pequena palavra falando portador. Para mim, eu sou bem incisiva nisso. Você entende, Maurício? Olha o contexto da palavra portador, olha a lição que a Fernanda está trazendo para nós. Porque para nós, leigo, às vezes fica tão mais bonito, e aí eu quero pegar esse gancho de falar de embelezar, né? Falando a palavra bonito, pelo algo que ela acabou de comentar, que quem sabe que a mídia não está fazendo, que é a segunda pergunta que eu lhe faço, Fernanda, a mídia está apenas usando a deficiência para se promover, que é o que eu acredito, né? Mas eu queria entender da sua visão, porque ela está pegando somente, como você colocou, um item de deficiência e fazendo com que todo mundo hoje até seja diagnosticado muitas vezes por um item. E a grande massa, e aí até um número que você pode dizer para todos nós, quantos deficientes existe no Brasil, mas um grande número fica para trás.
Não é visto. É oculto, né? É oculto. Fernando, então assim, mais outra pergunta que eu lhe faço, a deficiência hoje, ela é tratada, não importa o tipo de deficiência, mas ela é tratada de igual para igual? Ou a mídia escolhe alguma coisa para ela deixar bonitinho? São 12 milhões de deficientes no Brasil, catalogados incluindo as deficiências raras. A mídia escolhe. É um direito que ela tem de escolher, até porque falar das deficiências não é uma coisa fácil e não é uma coisa que a grande população aceita ainda, por falta de conhecimento. Agora está na moda, todo mundo é autista, todo mundo tem um grau de autismo. E eu acho isso muito perigoso, no sentido de que o fato de você ter um hiperfoco, né, não necessariamente te faz um autista, sabe? Uma pessoa, sei lá, pode ter um hiperfoco, um QI muito alto, que também é uma deficiência, apesar de, né, fazer com que isso aconteça. E com isso, a mídia está dizendo que todo autista tem que ser bobo, ou tem que ser muito inteligente, ou tem que ser... Todo autista é autista. Ponto. Ele vai escolher o seu hiperfoco, ele vai escolher como é que ele quer fazer. Alguns falam, sem oralidade, são formados, são a diferença e fazem a diferença. Outros não. O autista de nível 3, grau 3, normalmente ele não expressa nada. Oralidade, mas ele sabe o que ele quer e o que ele gosta de fazer. Uma vez que nós estamos falando que a mídia hoje escolhe um tipo de deficiência para poder divulgar que existe, né, esse problema na nossa sociedade, na sua visão, o que o governo faz para com os deficientes? O governo municipal não faz nada. Eu acho que ou faz muito pouco, sabe? Ele não vê a pessoa com deficiência como pessoa, sabe? Eu falo isso com conhecimento de causa e muita tristeza no coração. O governo estadual tem uma coordenação no qual tem o secretário da família e faz um trabalho bem bacana, mas novamente ele escolheu, é o direito que ele tem, mas enquanto governo eu acho que ele tinha que olhar um todo. Ele escolheu o autismo. O Paraná é o número 1 na execução das carteiras CIPTEA para pessoa com autismo, ou colocar o colar no quebra-cabeça. É muito importante, é muito bom, é muito interessante, mas eu acho que está limitando. E as outras deficiências, como é que faz? A gente conhece várias, eu sou nomeada nas redes sociais em vários locais para mostrar que não está acontecendo. Mas isso já é um começo, eu não vou falar nada, não, eu vou dizer que é um começo. O governo federal, neste atual governo, eu dou os parabéns para eles. Porque tem uma secretária nacional da pessoa com deficiência, ela é cadeirante, é uma pessoa brilhante, que vê o olhar como a pessoa com deficiência como um todo, sabe? Você vai ao Senado Federal, você tem o acesso para uma pessoa tetraplégica votar. Você vai na Câmara Federal, você também tem, hoje em dia não tem nenhum tetraplégico na Câmara, mas por conta dessa, então, deputada, pode-se votar. Você vai no Senado, no Congresso Nacional, a pessoa com deficiência, dentro daquele espaço,
ela é pessoa empoderada, porque tudo tem braille, tudo tem a língua brasileira de sinais, e dando um parênteses aqui, é língua. Libras não é linguagem, Libras é língua. É a segunda língua oficial do Brasil. Foi escolhida em 2002 pelo segundo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É língua, sabe? Então, acho que o brasileiro tem que aprender aprender inglês é muito importante, aprender espanhol é muito importante, mas eu acho que aprender Libras é extremamente importante. Que cultura diferente, Miura, que nós estamos tendo hoje aqui nessa conversa com a Fernanda. E isso sensibiliza a nós, ainda mais que o nosso programa fala muito sobre empreendedorismo, e a gente verifica que a Fernanda, ela detém um conhecimento diferente e por isso é uma moça de expressão e a gente quer agradecê-la. Fernanda, as famílias que estão nos assistindo, elas podem, na gestação, já detectar a presença de uma deficiência. Você tem, então, já uma jornada, uma vida. A gente, por particularidade, sabe que a discriminação ainda existe, as pessoas são discriminadas. Os pais, antigamente, eles eram pais que se preocupavam com essa discriminação, na proteção dos seus filhos. E você passou por tudo isso, né? Você já teve a tua juventude, hoje é uma jornalista consagrada, tem bandeiras, tem um instituto que é muito importante, você daqui a pouco vai falar para nós. Mas diga um pouco sobre, então, essa geração de pais que hoje estão na gestação e detectou lá um filho deficiente. Qual o recado que você daria para esses pais? Aceitem os seus filhos. Dificuldades, eu acho que todos os pais, eu não sou mãe, não tenho filhos, mas eu acho que todos temos. E eu acho que tem que aceitar, porque eles vão mostrar para vocês uma caminhada diferente, um mundo melhor, talvez. Mesmo aqueles que têm uma deficiência de ficar acamados, eles vão mostrar para vocês que vale a pena. É bacana ver aquelas mães, principalmente mães, né? Que a mulher tem mais perto do filho, ver essa diferença. Melhorou muito, muito, muito. Porque eu me lembro que quando eu era pequena, eu morava aqui, depois eu fui morar fora, enfim. As pessoas falavam mesmo, por que você não guarda a sua filha em um quarto? Ela andou mais tarde, ela nunca andou de bicicleta, ela, enfim, tudo dela. Eu estudei no colégio regular, que em Curitiba fez a diferença durante muitos anos. Esse colégio não existe mais, ou existe de outra forma, e eu não vou deixar de homenagear o anjo da guarda, da tia Vera Miralha, que Deus o tenha, que fez a diferença na década de 70, sabe? Onde pessoas com deficiência era deficiente, era portador, sabe, era ficar naquela caixinha ali, e realmente o colégio mostrou a sua diferença, inclusive no lema dele. Eu sou alguém, quero que você me respeite, para eu te respeitar também. E existe uma frase, Miura, que eles dizem, nada sobre nós sem nós. Sem nós. Ou seja, não vamos falar das pessoas, né, sem elas estarem participando. Isso é muito importante, Miura. Olha, Maurício, eu estou surpreso com a memória que a Fernanda está demonstrando ter aqui. Mas estou surpreso. Ela lembrar do nome, é a instituição ou era uma professora? Era a dona do colégio. Dona do colégio. Anjo da guarda. Da década de 70. Ela marcou muito a minha vida, ela fez eu olhar a pessoa, como pessoa diferentemente, sabe? A minha turma de colégio, apesar de eu ter ido embora, voltado e tal, a gente continua unido, sabe? Pelo menos a cada 2 meses a gente se encontra. E nunca teve o olhar da Fernanda, coitadinha, da Fernanda deficiente. A Fernanda anda devagar, a Fernanda teve dificuldade de subir e descer a escada, mas a Fernanda pode.
Então, isso foi o grande legado que o Colégio Anjo da Guarda fez comigo. Fernanda, você está cada vez mais me impressionando. Você falou, e eu vou ser bem sincero contigo, eu adoro provocar para saber a opinião de pessoas. E a sua, então, eu estou procurando cada vez mais, porque para mim está sendo um aprendizado que você não imagina. Você me deu a oportunidade de você falar um pouquinho da mídia, dessa escolha da mídia, pegar um tipo de deficiência e divulgar para todos os brasileiros que, opa, Brasil, dentro da sua nação, dentro da sua fronteira, tem pessoas diferentes. Você falou um pouquinho das 3 esferas de governo, falando ali, municipal, estadual e federal. Ok, deu uma aula para nós, e uma aula, acredito, para vocês aí também, que nós temos que começar a cobrar do município, do estado e até do federal, para que haja mais inclusão. Mas aí você está falando também, de certa forma, da sociedade. E eu vou perguntar novamente, e a sociedade? Como é que a sociedade interage com 12 milhões de deficientes? Como é que está ao seu ver, né? Como é que está essa união, essa unificação, ou esse andar dos deficientes para com todos? A sociedade está conseguindo absorver, quando eu digo abraçar o deficiente, ou a sociedade ainda tem um preconceito muito grande, não quer o deficiente perto? Porque você falou, você aprendeu lá atrás, na década de 70, que você, Fernanda, você é você. Sem você, os outros não precisam, né? É a lição que você está trazendo para nós. Mas nos dias de hoje, como é que está a inclusão do deficiente na sociedade? Olha, que pergunta maravilhosa. Eu não vou falar dos defeitos, não, porque isso é muito fácil. Mas eu acho que a sociedade está aprendendo, sabe? As pessoas com deficiência estão se mostrando que são capazes e que podem estar na mídia. Né? O Brasil é o terceiro país em medalhas na Paralimpíada. Né? Nós vamos brilhar em Paris de novo, novamente. E eu acho que com isso também as pessoas com deficiência estão se mostrando. Tem muito deficiente, ou melhor, pessoa com deficiência, que tem algum tipo de deficiência, na mídia mostrando que ela é capaz. Tem muito que caminhar ainda, tem muito que caminhar, porque são sempre as mesmas. Né? E essas mesmas estão conseguindo fazer a diferença, sabe? Elas estão conseguindo dizer, falando com dificuldade, ou falando com as mãos, ou não falando. Mas elas estão, eu acho que eu vou dar um crédito para a sociedade, sabe? Tem muito que caminhar ainda, mas estamos caminhando, isso é muito bom. Eu vejo que a sensibilidade de todos nós, ela vem numa crescente. A palavra ignorância, ela significa o não conhecimento de algo. E quando nós temos esse conhecimento, somos daí cobrados e temos a obrigação de fazer o correto. Numa situação do mestrado, Milra e Fernanda, eu vi que um dos alunos de pós-doutorado, com 85 anos, ele estava ao meu lado com um aparelho de surdez. E vi que o professor que estava ministrando a aula, ele estava mais 5 pessoas ao lado, só que estava falando no microfone de forma baixa, sem dar a audição para todos. Aí eu, no meio da aula, eu falei, senhor, acho que deu uns 3 minutos de aula, eu falei, senhor, por gentileza, gostaria de parar um pouco aqui. Ele falou, mas por quê? Eu falei, não, porque tem esse senhor aqui que eu estou vendo que ele está com dificuldade de ouvir. Será que ele pode sentar do teu lado? Aí depois esse senhor, né, ele chegou para mim, era um desembargador aposentado, ele falou, doutor Maurício, obrigado lá, porque eu não estava ouvindo nada. Ou seja, se nós estamos aqui conversando, né, e tem alguém do outro lado que está com dificuldade, tudo, interagir e fazer isto acontecer é a sensibilidade.
E a sensibilidade, Miura, ela vem, acho que com o aprendizado. Hoje, o que a Fernanda está trazendo para nós, obviamente, vai fazer com que muita gente haja de forma diferente, porque está tendo aqui uma orientação. Nós não estamos obrigados a entender as dificuldades das pessoas, mas quando eu estou num sapateiro, colocando o sapato lá para fazer um concerto, e vem um jovem do meu lado, e eu falei isso para a Fernanda, era um jovem de uns 20 e poucos anos, ele estava aparentemente assim, babando e falando com dificuldade, falou, você me ajuda a atravessar a rua? Talvez uma pessoa que não tenha sensibilidade, ao ver aquela cena, vai falar assim, poxa, por que esse menino aqui está aqui? Será que é drogado? Já trata mal? Mas quando a gente tem esse meio de comunicação, onde a gente tem acesso a essa informação, eu falei, claro, só um minuto. Peguei um menino, um jovem, vi que ele estava babando do lado esquerdo, eu fiquei do lado direito dele. Falei assim, você quer que eu te ajude a atravessar a rua? Ele falou, gostaria de atravessar a rua. Aí eu fiquei olhando, era Fagundes Varela, uma rua aqui de Curitiba muito movimentada. A hora que deu uma diminuída, eu atravessei a rua com ele, deixei ele do outro lado e ele nem muito obrigado não falou e já foi seguindo o caminho dele. Seja autista, seja a situação, deficiência que ele possa ter apresentado, mas quem faz isso? Né? O dia, ele passa muito rápido, Miura. E de repente você vê um senhor que quer atravessar uma rua, ou uma senhora, isso daí não faz a diferença para aquela pessoa, mas faz toda a diferença para um contexto social, que quando vem alguém, como a própria Fernanda sabe, pessoas cegas, às vezes elas ficam perdidas, né, Fernanda? E isso daí eu acho que você poderia orientar, como atender um cego, por exemplo, se está numa situação que você vê que ele está ali quietinho, não sabe nem para onde ir. No caso do cego, é perguntar para ele se ele precisa dessa ajuda. Ou se ele pedir, é diferente. Não é puxar e levar. O cego ele está com uma bengala, que existem 3 tipos de bengala. A branca, que é totalmente cego. A verde, que é baixa visão. E a vermelha, que é cego surdo. Entretanto, ele tem as pistas táteis para ele andar em alguns momentos, mas não pode você querer ajudar puxando ele, tirando de um lugar. Um exemplo que eu uso muito é de um conhecido meu que me contou alguns anos atrás, que ele estava aqui na Rua 15, que é uma rua de pedestre de Curitiba, na pista tátil. Num determinado momento, que eu não sei o porquê, eu acho que ele sabia que ali ele tinha que sair da pista, para ir para o lado do McDonald's, na Rua 15. 5 pessoas tiraram ele da pista, sem pedir nada, e colocaram ele de novo na pista. No último, ele muito brabo, disse assim, por que você me tirou da pista? Eu disse, não, porque cego tem que andar na pista. Eu disse, então você mora em que cidade? Porque em Curitiba não tem, aliás, não conheço cidade nenhuma no mundo que tem pista tátil em todos os lugares. Isso é até porque não precisa. Mas você estava meio andando para lá e tal. Eu queria ir no McDonald's. E eu, na minha cabeça, se eu andasse tanto de metros, eu estaria chegando no McDonald's. Agora eu não sei mais onde eu estou. A pessoa sumiu. Ele teve que voltar tudo de novo, que eu acho que foi umas 3 quadras, muito brabo, para ir ao McDonald's dele. Sabe? Então é assim, querer ajudar e ele saiu da pista e pronto. Então ele não vai andar em canto nenhum. Porque é raro o local, ali na Rua 15, até que tem um local bastante sinalizado com pista tátil, que é isso que a gente tem que fazer, é a acessibilidade atitudinal. Querer ouvir a pessoa com deficiência. Eu acho que querer ajudar tem que ir com o coração, vontade. O empresário, nesse sentido, existem, eu acho que são cotas, Fernanda, para deficientes. Sim. Como é que você vê isso daí, Miura? E que pergunta você poderia fazer para a Fernanda? Antes de fazer esse comentário, até mesmo essa pergunta, eu vou ter que fazer um comentário, Fernanda. Desde que eu me conheço por gente, isso devia ter uns 7, 8 anos, porque até então a gente
não tem essa capacidade, né? Eu não tenho essa capacidade de ficar lembrando disso, mas desde que eu me conheço, eu convivi com um amigo meu, que o pai dele e os tios dele eram cegos. E eles fabricavam vassouras lá atrás, no passado. E fabricam até hoje. E os cegos saíam para vender as vassouras. Imagine, isso, estou falando mais de 30 anos convivendo com essas famílias. Eu não sabia que existia 3 tipos de bengala. E eu convivo com os 3 até hoje. E eu não sabia que tinha essa diferença de bengalas. Se é vermelha, ele também é surdo. Surdo. Eu não sabia. E olha, eu confesso, e eles davam preferência de contratar para vender na rua cegos também. Eles contratavam os cegos, porque o dono da empresa, tudo bem, quem tocava a empresa era a esposa, mas eu chamo ele de tio, né? Mas o tio, ele ficava lá fazendo a vassoura e sendo cego fazia a vassoura. Ficava furando no torno a madeira, ficava enfiando as cerdas, sendo cego. Concordo com o que você falou agora há pouco, que o deficiente tem total capacidade para qualquer coisa. E eu concordo mais ainda quando você falou, e tudo bem que eu quis provocar, que a mídia, embora tenha pego uma única doença para colocar, estampar, ela está fazendo com que todos tenham consciência que existe, volto a repetir, pessoas diferentes. Aí pode ser um erro meu, Fernanda. Pode ser um erro meu que eu vou falar agora. Eu não consigo ter essa sensibilidade de ver pessoas diferentes. Eu não consigo tratar dessa maneira. Eu não consigo. Ou seja, todos somos iguais. Eu não sei se é porque eu convivi por muitos anos com pessoas cegas, eu convivi por muitos anos com outros tipos de deficiências ou doenças, que eu... Deficientes. Não, eu falo de doença mesmo, de tá. câncer, que a pessoa tinha Sim, câncer sim. para a cabeça, que eu não consigo distinguir ou tratar de maneira como você comentou, coitadinho, ou como, não. Cara, para mim todo mundo é igual. E eu acredito que essa nova geração que está vindo, que são os adolescentes, que está vindo aí 18 anos para cá também, eles também já estão com esse pensamento, que não é mais, não existe a Fernanda com uma deficiência tal, ou o João com a deficiência tal, ou o Francisco, não, todo mundo é igual. A única diferença é que, às vezes, nós temos que lidar, ou reconhecer, ou ter mais paciência, ou ter mais, e quando eu falo paciência, eu estou me referindo assim, como vai falar com a pessoa, ou como vai se portar, mas é igual, é de igual para igual. Eu acho que a maior deficiência hoje no ser humano está na cabeça de quem está pensando ou agindo. Eu acredito que essa é a maior deficiência hoje, porque o resto todo mundo é igual, né? Aí você falou do empreendedorismo e entrei no gancho falando desse meu tio, não é tio de sangue, mas é tio de coração e, cara, tenho o maior amor por essa família até hoje, porque eu acho que eu sou quem eu sou, de eu ver ele trabalhando, eu ver ele contratando pessoas deficientes para sair na rua para vender vassoura. Aquilo, querendo ou não, me motivou quando eu era criança. Aquilo me motivava, e eu acho que eu já contei isso em algumas entrevistas, foi aquela época, 7, 8 anos, que eu falei assim, peraí, se ele pode, ele é empresário, a gente era humilde, por que eu não posso? Vou nessa. Vamos trazer o tio para ser entrevistado também, né? Posso tentar. Isso seria uma pauta ótima. Deficiente visual, empreendedor e fazendo a diferença, maravilha. Ixi, eu conheço outros deficientes empreendedores também, viu, Fernanda? Eu conheço alguns Conheço também. outros que, olha, a gente não acredita. Tem um deficiente que é visual. Ele faz software. Como é que consegue fazer com... Eu não sei mexer no celular direito. O cara faz software. E aí? Quem que é deficiente aqui? Ótimo, é verdade. Nada mais do que você superar, né? E saber que existem desafios para todos nós. É verdade, com certeza. Os empresários e o microempresário,
A gente gostaria de saber, Fernanda, essa inclusão, então, dos funcionários, dos empregados, está existindo, assim, vamos dizer assim, uma contrapartida? Você vê que os empresários estão preocupados, né? Existe uma lei, existem as cotas. Como é que funciona essa situação? Existe lei, existe cotas, existe obrigação, mas também existe, do outro lado, empresas grandes. E aí eu vejo um Paraná muito triste, que prefere pagar a multa e não fazer isso, porque coloca o deficiente, no sentido pior da palavra, no cantinho Encostado. ali, só para dizer que tem. Sabe? Eu acho que isso aí é um alerta, né, Milra? Veja, Maurício. Isso é uma coisa horrível de ver e de saber que existe. Melhorou bastante a nível federal, porque aí a nossa querida mídia coloca para dizer, sofreu aeroportos e empresas, mas no Paraná eu ainda vejo muito triste isso, porque tem a cota, faz direitinho, mas não dá o anzol para aquela pessoa poder pescar e fazer a diferença. Falta suporte, Falta suporte, falta pessoas vontade, preparadas. falta conhecimento. Também, por outro lado, tem empresas que eu já fui lá dar palestra e depois disso virou referência na área da inclusão da pessoa com deficiência, o que é muito bacana. Talvez seja, Milra, falta de conhecimento, né? Não é só falta de conhecimento, Maurício. No caso da empresa que eu estou pensando, e eu não vou citar nomes aqui, não é falta de conhecimento, é falta de vontade por parte do gestor maior. Fernanda, a falta de vontade, às vezes, ela pode ser motivada por falta de oportunidade. E eu vou falar isso porque eu venho do mundo empresarial e eu vou confessar como é difícil nós conseguimos trazer para dentro das empresas, em alguns segmentos, pessoas com deficiência. Como é difícil. Eu vou dar um exemplo. A área de saúde hospitalar. O maior quadro funcional é ali dos técnicos de enfermagem, auxiliares, esse pessoal. Para a gente conseguir achar profissionais com deficiência para colocar ali, trabalhar, é muito difícil. E aí pode acontecer o que a Fernanda está falando, contratar a um deficiente para poder cumprir meta, que é horrível. A pior parte é o empreendedor, o empresário, pensar assim, eu preciso cumprir meta, ou cumprir uma obrigatoriedade. Porque daí ele não está contratando, ou seja, não está dando oportunidade para o deficiente fazer um crescimento como ele faz com todos os outros colaboradores. Ele só está colocando uma pessoa no cantinho, como você falou, para cumprir meta. Isso é horrível, mas o lado do empresário, eu vou confessar, é difícil conseguir um deficiente que se encaixe com algum tipo de atividade, ou porque ele não estudou aquilo, ou porque a deficiência dele, que tem um estágio que pode ser prejudicial para a saúde dele e dos demais, e o principal, que o ponto que eu vejo, é a inclusão, a capacidade de inclusão de alguns colaboradores para o deficiente. E esse paradigma a gente está conseguindo quebrar. Eu vejo que os empresários estão quebrando por causa da mídia, mas a inclusão do deficiente pela qualificação técnica, esse ainda está um grau muito distante de acontecer. Acredito mesmo, que para o deficiente ter mais oportunidade, nós devemos fazer com que a base seja mais forte, ele consiga ter um conhecimento técnico melhor, porque muitos deles não estão preparados para entrar nas empresas, por falta de conhecimento técnico, não preparado pela vida, por conhecimento técnico. E aí faz com que
volto a repetir, deixar o pessoal no escanteio, que é horrível isso, né? Verdade. A Fernanda tem um instituto, e esse instituto se chama Eu Tenho Nome. O que é o instituto e o que os nossos colaboradores, pessoas que estão assistindo, possam também, de repente, despertar para ajudar o instituto? Sim, o Instituto Eu Tenho Nome começou no início da pandemia, no finalzinho de 2019, para fazer a diferença e mostrar o protagonismo das pessoas com deficiência. Mas mostrar no sentido de que fazer eventos sociais. Eu fiz o concurso de Miss, eu fiz as Barbies do Jockey Club, eu fiz no final do ano o primeiro prêmio Maria Fernanda para pessoas com deficiência e inclusão no estado do Paraná e de Curitiba, que vamos ter de novo esse ano o segundo prêmio, que será no Graciosa Country Club no final do ano, que é um clube que está olhando a inclusão da pessoa com deficiência com muito apreço e vontade de fazer a diferença, né? Essas são as nossos grandes eventos. E ajudar o Instituto a seguir nas redes sociais, o @Instituto Eu Tenho Nome. Nós não temos sede ainda, nós estamos caminhando para o CNPJ, porque a gente só tem 4 anos, porque começou na pandemia. E durante a pandemia, eu em casa, o que é que você vai fazer? Eu consegui entregar 450 cestas básicas para famílias que tinham pessoa com deficiência, sem sair de casa, só usando o meu celular. Isso é uma coisa que me deixa muito feliz e que está fazendo a diferença. Eu não tenho dúvida que você está também sensibilizado com o tema, e eu e o Miura temos a grata satisfação de ter a Fernanda como uma amiga, a Fernanda que está aqui em Curitiba se dedicando a esta área há mais de 40 anos. Saber da Fernanda pela Fernanda, o que se pode dizer então, Fernanda, sobre você, as tuas conquistas, os teus sonhos e o que você deseja que seja uma Curitiba melhor, um Paraná melhor, um Brasil melhor? Bom, a Fernanda é uma mulher com deficiências múltiplas. Vou fazer uma descrição da minha imagem. Eu sou uma mulher branca, cabelos castanhos claros, eu uso óculos castanhos. Estou vestindo uma blusa preta e branca e uma jaqueta jeans branca. Tenho 2 brincos dourado, claro e escuro. E nisso a Fernanda quer fazer com que as pessoas olhem a Fernanda, a pessoa. Por isso que é pessoa com deficiência, pessoa com... E eu tenho nome, sabe? Eu, Fernanda, tenho nome, mas como o Maurício tem, o Miura tem, todo mundo tem o nome. E a gente quer mostrar para a sociedade que a pessoa com deficiência, mesmo aquelas que têm doenças raras, acamadas, elas têm vontade. Eu conheço um que só pisca o olho. 2 vezes é sim, uma vez é não, e ele escolhe o que ele quer, e ele está deitado de uma cama como um menino de bolha. E ele não fala, ele pouco escuta, ele não enxerga, mas ele pode tudo. Então eu tenho nome a mostrar que nada sobre nós sem nós, né? E que essa é uma máxima não só para pessoa com deficiência, que o Brasil foi o primeiro país a ratificar a Convenção da ONU, mas mostrar que se você quiser construir um prédio, você não vai chamar um médico, você vai chamar um engenheiro. Então, nada da construção civil sem um engenheiro. Você não vai defender um criminoso chamando um engenheiro, você vai precisar de um advogado, dos bons. Então, não é nada sobre nós sem nós. Curitiba avança,
Sem sombra de dúvida, é uma cidade maravilhosa. Miura, acabamos de receber até na França um prêmio maravilhoso, dizendo da cidade tecnológica, mas eu acho que nada mais do que a Fernanda e você também, como morador daqui, para dizer que as nossas calçadas não estão de acordo, né, Fernanda? Ai, ai, agora você chegou num lugar que é campanha. Eu amo Curitiba, eu sou carioca, mas eu moro aqui há muitos anos. Eu tenho sobrinhos, enfim, a minha família está aqui e eu amo essa cidade. Então eu posso dizer, é uma propaganda mentirosa e enganosa. Foram do outro lado do mundo para dizer que é uma cidade inteligente. Cidade inteligente não trata as pessoas com essas calçadas. E não é dizer o deficiente cadeirante, é o deficiente cego, ou o que for. A mulher de salto alto, o carrinho de bebê, o homem que está andando também, porque essas calçadas, esse petit pavé é criminoso. É histórico, mas criminoso. Nada mais histórico do que Lisboa. Eu estive lá algumas vezes, dentro do círculo histórico, realmente tem o petit pavé, tem tudo, todas as coisas, mas no resto é asfalto, sabe? Então, que as pessoas podem transitar. Nada mais histórico do que Ouro Preto. E nas cidades, na parte histórica, tem o pé de moleque. O resto é asfalto. Nada mais histórico do que tantas outras cidades no mundo que a gente vê. Por exemplo, vocês acham um granito maravilhoso. Eu não acho, porque se a pessoa com cadeira de rodas, se for uma tetraplégica, ela cair ali, ela pode virar óbito. E tem lugares governamentais que bota o piso de asfalto, mas na sua beirada, onde pode bater a cadeira, é granito. Por que não fazer tudo de asfalto? Ah, não é tão bonito. Mas o granito você bote na sua casa, ou onde você quiser, mas não no passo para todos andarem. É um desafio, né, Miura? Você percebeu, Maurício, que a Fernanda está dando uma aula do direito de inclusão de qualquer tipo de deficiência, que é o princípio básico, ir e vir. Ir e vir. Então ela está falando aqui, no meu entendimento, que cidade, não vou falar Curitiba ou qualquer outra, quer tratar bem seus deficientes, faça com que todos possam se locomover de maneira fácil. E muitas vezes, provavelmente, o piso liso, asfalto, concreto, piso liso é mais adequado. Isso para qualquer um. Aí eu vou entrar até um pouquinho além. Não é privilégio do deficiente isso. Você citou a mulher de salto alto, o homem, mas nós temos um item que a gente não citou, que é o idoso. Aí é verdade. O idoso, qualquer calçada, não é só privilégio de Curitiba, qualquer calçada do mundo inteiro, para o idoso ele tem mais dificuldade de caminhar, de se locomover, do que o deficiente. Tem mais dificuldade. E é mais fácil ele perder o equilíbrio. E olha quanto acidente isso poderia ser evitado. O meu pai tem 93 anos, dirige, tá ótimo. É teimoso que nem uma mula. Ele vê isso aqui, ele vai brigar comigo, mas é mesmo o que ele faz. Eu não deixo ele é do Instituto Histórico e Geográfico, eu não deixo ele vir dirigindo, porque ele para no estacionamento da Matriz, que é relativamente perto, mas é longe para ele andar aquelas calçadas, porque eu sei que ele vai cair ali. E eu acho absurdo, porque não é só ele, tem vários do Instituto que também sofrem isso.
Eu não deixo. Eu boto ele no Uber, daí eu vejo se ele chegou, e daí ele sobe lá a escada, que isso é outro problema, e ele volta para de Uber. Mas ele fica bem bravo, né? Porque ele quer ir de carro e quer andar, enfim. Mas não pode, porque essas calçadas não ajudam uma pessoa idosa. Então, esse é o recado aí para a prefeitura, para o governo, que a gente tenha mais acessibilidade. Eu vejo, Fernanda, que muitos pais, quando têm um filho com uma deficiência, e vamos pegar aqui o gancho que o Paraná, então, está se despertando bastante sobre o autismo. Cada 30 mães, 30 crianças que nascem, cada 30 crianças que nascem, uma é diagnosticada com autismo. E saber o grau de autismo, eu vejo que é um diagnóstico muito difícil. E de repente nós temos pessoas que têm recursos, têm dinheiro, e tem pessoas que são muito simples e não têm. O que você pode dizer na busca então dessa identificação, que é muito importante para o diagnóstico, saber o que tem e como tratar? O que você vê sobre esse tema do autismo? O Paraná é um estado que está muito bem representado com médicos que fazem esse diagnóstico do autismo. Muito bem mesmo. E diagnosticar um autista não é nada fácil, porque ele está naquela linha tênue que pode ser, as pessoas acham que é birra, que é borderline, que é outra deficiência, e que não tem o conhecimento. Mas existem algumas características que a pessoa com autismo, a gente que está mais ligada ao assunto, consegue ver. Não quer dizer que todos façam isso, mas existe. Ele anda na ponta do pé, ele mexe, ele tem um hiperfoco, seja qual for. E o autista nível 3, que normalmente não é oralizado e pode ser muito violento ou não, é através de exames neurológicos que a gente tem que fazer, que agora parece que o SUS está, através do governo federal, está fazendo, dando essa abertura para as pessoas com filhos com deficiência. Mas também virou moda. Qualquer probleminha, meu filho é autista. Não é assim. É muito bom. Eu adoro os meus amigos autistas, né? Mas não é assim. Ser autista não é uma coisa boa, porque eles sofrem muito. A grande maioria tem um hiperfoco, ou alimentar, ou de estudo, ou de qualquer coisa. Ele tem esse hiperfoco e normalmente no hiperfoco dele ele é brilhante. Eu não quero saber de autista. Eu dou um exemplo nas minhas palestras assim. Você gosta de música? Beethoven era autista. Você aprendeu ciência? Não esqueça que Einstein era autista. O dono da Google, Bill Gates, é autista grau 2. E que eu mais gosto dele, que eu li os livros e tal, todo mundo tem um celular. E se for um iPhone, o Steve Jobs era autista também. Então, e são pessoas que podem chegar a qualquer lugar. Eu citei só gênios. Mas não fique pensando que o seu filho... ele pode ser gênio, sim. E se ele não for, nunca se esqueça, ele é seu filho. É seu irmão, é seu amigo, seja o que for. Dê a ele esse hiperfoco, principalmente na educação, as escolas. As escolas precisam olhar o autismo com carinho. Infelizmente, há 15 dias atrás, uma semana atrás, a gente viu um bullying que saiu da rede nacional de uma criança com 15 anos que foi pisoteada até a morte e era autista. Isso é uma coisa que a mídia tem colocado muito nas redes em voga, que eu acho muito bom, para ver que o autismo
É o autismo, não tem que. É uma deficiência, é difícil, mas eu acho que a família tem que colocar ele em todos os lugares. O autista tem que ir a restaurante, se ele gosta. O autista tem que ir aonde ele quiser, tem que trabalhar. O autismo precisa ter um olhar diferenciado, inclusive por parte de espaços públicos. Por exemplo, o estádio de futebol agora já tem espaço para pessoas com autismo. Fernanda, nosso tempo já está terminando. Gostaria de ficar aqui a tarde toda, o dia inteiro, conversando com a Fernanda. E você também que está assistindo, com certeza viu o grande conhecimento que a Fernanda tem da causa. Então vai ser a nossa convidada depois. Gostaria que vocês que estão assistindo façam perguntas, questionem um pouco a respeito das pessoas que vêm aqui no Gente de Expressão. Miura, eu me dou muito por satisfeito, fico feliz de nós dois termos essa oportunidade de estarmos conversando com a Fernanda Bruni. Fernanda, eu só tenho que agradecer. Meu muito obrigado, viu? Obrigado por ter nos ensinado, obrigado por ter demonstrado o seu pensamento e eu tenho certeza absoluta que quem está ali, do outro lado, vai pensar também diferente. Meu muito obrigado mesmo. De nada, eu que agradeço muito estar junto de vocês. E esse foi mais um Gente de Expressão. Obrigado pela sua audiência. Continue firme com a gente e nós vamos estar entrevistando muitas pessoas. Quem saiba, como eu e Miura falamos, você um dia vai estar aqui nos nossos estúdios. Um grande abraço a todos.